Olá, olá a todos, boa tarde. Para vocês que acompanham o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, para vocês que acompanham a nossa página aqui do Projeto Imigrantes Espírito Santo, nós estamos fazendo esse vídeo, essa live aqui agora, para a gente, um tutorial, né, algumas explicações básicas para a gente entender melhor, para a gente fazer melhor a nossa busca, né, a nossa participação, como que a gente faz a pesquisa no projeto Imigrantes, né? São as informações que estão na base de dados do projeto Imigrantes, de imigrantes de todas as nacionalidades que entraram no Espírito Santo. Eu estou aqui compartilhando essa live aqui juntamente com o Heitor Couto, que é o nosso do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, que também que faz o atendimento, né, diretamente na sala de consulta, pelo telefone ou pelo e-mail, e a gente faz esse atendimento do projeto Imigrantes aí para vocês, né? Então, eu gostaria inicialmente, né, de agradecer a todos pela participação agora, e antes de apresentar a nossa página do site, né, para a gente fazer algumas informações, eu gostaria de mostrar para vocês como foi construído o projeto Imigrantes, como que nós fizemos essa base de dados, o que ela tem de diferente, o que ela tem de inovador em relação às outras bases de dados que nós temos no país. Então, eu vou apresentar para vocês a metodologia, rapidamente, vou mostrar aqui algumas, uma apresentação, esse aí agora a apresentação, e em PowerPoint, eu estou apresentando aqui algumas imagens sobre a metodologia de como nós desenvolvemos esse projeto, né? Então, essa aí é a nossa logomarca. O projeto iniciou em 1995, ou seja, são 25 anos, né? Ele nasceu de uma demanda social, né? Os descendentes de imigrantes buscavam diretamente no arquivo público informações sobre seus antepassados e pesquisavam diretamente nos documentos oficiais, documentos centenários, né? Então, para fazer história, para genealogia ou para dupla cidadania. Esse manuseio frequente desses documentos estava prejudicando essa documentação, prejudicava a preservação desses documentos. Então, o que nós fizemos foi iniciar uma base de dados informatizada e, a partir das fontes documentais do arquivo público, as listas dos passageiros dos navios, da hospedaria dos imigrantes, os contratos de colonos, passaportes, ofícios. Também conseguimos cópias e microfilmes das listas do Arquivo Nacional, né? E também nós temos outras fontes, né, certidões de nascimento, casamento, óbito, que são fornecidos pelos familiares, fotografias, bibliografias, né, os livros publicados, sites. E a partir daí a gente começou a digitar todas essas informações de cada imigrante. Bom, nós temos aí documentos do século XIX, a maioria dos documentos são manuscritos do século XIX, né? Para a gente fazer esse trabalho é necessário fazer uma transcrição paleográfica, uma leitura desses documentos, né? A leitura que se dá, o nome que se dá à leitura e identificação dessa letra, da forma como é manuscrita, paleografia. Então, a gente faz uma transcrição paleográfica. Mas nós fomos além. E além da transcrição paleográfica, nós fizemos o cruzamento de dados com essas informações. Importante verificar. Vou explicar agora para vocês como que se deu esse cruzamento, como se deu essa metodologia. Eu trouxe aqui um exemplo de uma família, um núcleo familiar, um grupo familiar. Essa aqui é uma reprodução do Arquivo Nacional. A entrada dessa família na hospedaria dos imigrantes da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. E nós temos essa mesma família no livro da hospedaria dos imigrantes de Pedra d'Água, aqui em Vitória, a mesma família. Vocês já observaram aí que já tem algumas diferenças, né? Então, essa aqui essa fonte que está aqui no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, essa fonte. Vamos colocar aqui uma sobre a outra, bem próximo, para vocês verem a diferença da transcrição dos nomes, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo,
Elisa, aqui na lista do arquivo do Rio de Janeiro, está com S. Aqui no Espírito Santo, na hospedaria, já foi grafado com Z, ok? Já foi grafado com Z. O Raimundo, que deveria ser Raimundo com I, na lista do Rio de Janeiro já está com Y, o que não existe, por exemplo, na língua italiana, está Raimundo. E na lista do Arquivo Público do Espírito Santo está com Y e Raimundo, ou seja, foi totalmente aportuguesado, ok? Do Rio de Janeiro, aqui está Paulina, com O, né, corretamente escrito Paulina, com 18 anos. Aqui no Espírito Santo, Paulina, com 18 anos também, já está com U aqui. Então, já houve uma modificação. Essas são as modificações nos nomes. Agora, vejam bem a modificação do sobrenome dessa família. É um caso bem característico. Na lista do Rio de Janeiro está escrito Zenorini, que é um nome muito mais conhecido para quem entende um pouco dos sobrenomes aí. Dá para entender que é um sobrenome muito mais próximo da língua italiana. O sobrenome na lista do arquivo público está Lessonos, ou seja, esse documento, se a gente for ler paleograficamente, a gente tem que transcrevê-lo como está escrito mesmo, Lessonos, né? O Antônio é perfeitamente, dá para ler como está escrito, né? A idade também, mas a variação desses sobrenomes é gritante, é muito, muito grande, entendeu? Então, assim, eu trouxe esse exemplo, é óbvio que nem na maioria dos casos os nomes estão corretos, mas existe uma grande parcela das nossas documentações, não só do arquivo público, mas também do arquivo nacional de outras fontes, e até mesmo na Itália, você percebe, ou nos países de origem, você percebe variações nesses nomes também, menores, mas existem. Nesse caso, o que a gente faria no arquivo público? Nós temos um serviço, que é o serviço de transcrição, né, fornecimento de certidão, que é um documento oficial fornecido pela instituição, né, a gente faz uma transcrição de inteiro teor dessa documentação, e no caso dessa família, do Antônio Zenorini, aqui no Espírito Santo, a gente teria que transcrever dessa forma, né, o Antônio Lessonos, aqui vocês percebem que a gente vai ter que fazer uma transcrição literal, paleográfica, realmente daquilo que está escrito, né? Então, assim, é uma obrigação, né? Uma obrigação do servidor público, no caso, especialista, um historiador, em ler essa informação, ele vai transcrever como Lessonos, né? O Raimundo, né? Que deveria ser Raimundo com I e com O, aqui ele vai escrever Raimundo, exatamente, o Elisa com Z, ele vai ter que escrever exatamente como está escrito no documento, né? Então, quer dizer, um descendente da família Zenorini que pesquisasse nos documentos do arquivo não tem condições de localizar, não teria condição de localizar, né, pelo sobrenome, impossível de localizar, né? E aí, como nós transcrevemos o nome dessa família que está na nossa base de dados? Ela está Zenorini. Bom, inicialmente, por que Zenorini? Porque nós levamos em consideração a primeira fonte, a fonte anterior. No caso do Arquivo Nacional, ela é anterior, porque ele passou antes no Arquivo Nacional, na hospedaria dos imigrantes, e depois chegou ao Espírito Santo. Então, só por aí a gente já levaria em consideração essa informação anterior, né? Mas, no caso, nós recebemos aqui uma doação de uma certidão de nascimento da Paulina, essa de 18 anos. Ela nasceu em Verona, então nós recebemos uma certidão de nascimento dela e na certidão de nascimento constava aí, então, o sobrenome correto, Zenorini, né? Então, assim, nós deixamos registrado na nossa base de dados o nome original, o nome corretamente escrito, né? Respeitando-se o documento mais original, respeitando-se a origem da família, né? Senão ninguém vai conseguir localizar, fica muito complicado. Então, essa é uma característica do nosso cruzamento de dados, cruzamento das informações, né? O Heitor está aí, se você quiser fazer algum comentário, Heitor, você pode, eu estou seguindo a apresentação, mas se tiver alguma observação a mais, você pode ficar à vontade para fazer os comentários.
Passando... Marcos, boa tarde. Só voltando nessa questão aí do Zenorini, se puder voltar o slide. Ok, a pessoa, o descendente da Paulina nos enviou essa cópia da certidão de nascimento. Então, a gente levou em consideração o Zenorini, né? Ok. E caso não tivesse a certidão de nascimento, qual que a gente levaria em consideração aí? E o motivo, por quê? No caso, como eu disse... Por que não lecionou? O do Arquivo Nacional é uma informação que veio antes, ele chegou no Arquivo Nacional e teve essa transcrição, ok? E depois ele veio para o Espírito Santo, ou seja, quando ele vem para o Espírito Santo, vem uma transcrição lá do Rio de Janeiro que ele interpreta de uma outra forma. Então, interpreta, ou então ele leu, né, o passaporte dessa família, ele leu e interpretou de uma forma completamente, transcreveu de um modo completamente diferente. É óbvio também que, pelo conhecimento da língua, a gente pesquisando nos sites, pesquisando informações sobre uma família Lessonos, essa família não existe, a gente digita e não consegue localizar. Mas quando a gente digita, faz uma busca na internet, por Zenorini, a gente consegue localizar. Então, é óbvio que a gente é levado a acreditar realmente que a informação que está escrita Zenorini é a informação correta. Boa observação, Heitor. Então, se as pessoas vieram ao arquivo público, quando a pessoa solicita o registro de entrada de imigrante, é assim que ele é fornecido. No caso da Paulina Zenorini, aqui bem, né, bem claro aqui para vocês. E no caso do Lessonos, gente, nós temos aqui um campo que nós levamos essa informação lá nas variações ou alterações do sobrenome, né? Então, a gente cita nas variações de sobrenome essa informação de que a família também está registrada dessa forma. Ou então pode ser Zenorini com E no final, a gente vai colocar Zenorini ali também para informar no documento que existem variações do nome dessa família que é encontrada nos descendentes, né? Vamos imaginar que uma certidão da Paulina de casamento seja Zenorini com E, a gente vai inserir a informação dela aí, bem como a informação de casamento dela aqui, na verdade que já tem, que é o casamento dela com o Ricardo Gianordoli. Por um acaso, essa família Zenorini e Gianordoli permaneceram aqui em Vitória mesmo, ok? Bom, essas são a relação dos campos disponíveis para inserção de dados, né? Acho que a maioria dos bancos de dados que a gente vê hoje, das bases de dados de imigrantes, tem 10, 12, 15, 6, 7 informações. Nós temos todas essas informações aí, são 40 campos diferentes para cada indivíduo, que é possível se colocar cada indivíduo. Subdivididos dessa forma, nós temos aqui os dados genealógicos, que são informações de sobrenome, nomes, variações de sobrenome, nascimento, local e data, casamento, nome do cônjuge, do esposo ou esposa, local e data, óbito, local e data também. Nós inserimos até o nome do cemitério, a causa mortes, né? Nome dos pais, o grau de parentesco, quando a pessoa chegou aqui, dados de origem, país, de onde veio, estado ou região, província, e comuna ou distrito. São 4 níveis dos dados de origem, ok? Dados de viagem, aí o navio de embarque, o porto, data de embarque, o navio que desembarcou, a data do desembarque, às vezes é o mesmo navio, ele vinha numa viagem diretamente de Gênova ou de Hamburgo para a Vitória, então é o mesmo navio. Como ele poderia fazer escala antes, como muitos imigrantes que entraram no Espírito Santo fizeram escala no Rio de Janeiro, então nós temos no Rio de Janeiro uma troca de navio, então nós temos o nome dos 2 navios, o que trouxe da Europa até o Rio de Janeiro e o que trouxe do Rio de Janeiro até o Espírito Santo. Às vezes tem um, às vezes tem outro, às vezes tem um ou outro, né? Dados de destino. O porto, depois que chegou ao Espírito Santo e Vitória, para onde que ele foi aqui no Espírito Santo? Onde que ele entrou? Se ele foi para o Rio Benevente, se ele foi para Santa Cruz, se ele foi para o Rio Doce, São Mateus, então é indicado aqui também. Colônia ou município, o nome da colônia que ele foi, Santa Leopoldina, Santa Isabel, Núcleo Timbuí, a seção da colônia, né, no caso aí, o Núcleo Timbuí é uma seção da colônia de Santa Leopoldina, né, Núcleo Timbuí, Santa Teresa.
distrito, fazenda ou empresa, porque ele pode ter ido para algum lugar ou destinado a alguma fazenda, né? Muitos imigrantes nossos aqui foram para as fazendas em substituição de obra, a mão de obra escrava, né? Logo depois do fim da escravidão. Profissão, religião, observações, se ele se retirou também, a gente indica o local para onde ele foi, se consta a fotografia, se ele passou pela hospedaria dos imigrantes, e, muito importante, todos esses imigrantes, todos eles cadastrados, consta a fonte documental. Todas as informações dos imigrantes, nós temos a fonte documental, e essa fonte documental, ela é citada para cada imigrante. Muito interessante, algo que nós acrescentamos ao projeto Imigrantes, a gente coleta a fotografia dos imigrantes, as famílias doam essas fotografias. Obviamente, essas fotos aqui, o arquivo público não possui esse tipo de fotografia, né? Essa fotografia, ela foi fornecida para a gente por descendentes da família Kazik, no caso, uma família polonesa. E aqui a gente, quem doou essa fotografia, identificou, né, logo essas pessoas, né? Essa aqui é a Ana, essa aqui é Stanislava, essa aqui é Zofia, Mariana, o Antônio, ou seja, esses nomes todos aqui constam na nossa base de dados, né? E pelo tamanho aqui das crianças e pela idade que consta lá na nossa base de dados, dá para a gente classificar também, ajuda a gente nessa classificação. Mas se a gente receber essa fotografia aqui sem nenhuma identificação, a gente não vai saber jamais quem são essas pessoas. Somente os familiares poderão identificar essas informações, né? Então, com a fotografia, a gente tem aqui a impressão de um registro de imigrante. Toda vez que a gente imprime o registro de imigrante, se ele tem a fotografia, a gente insere essa fotografia aqui ao lado, uma fotografia 3x4, né? Nesse caso aqui, um imigrante, nós temos ele completo, os dados deles todos aqui, e todos inclusive as variações de sobrenomes aqui, ó, esse Checato está como Chicato, Secato com 2 T's, com 2 C's, ou seja, tem Segato, Secato com S, né? E é um documento que a gente fornece para os solicitantes, e aqui em cima vem o nome, né, da pessoa que pede, né? Qualquer pessoa que pode pedir ou quer encaminhar para alguém, inclusive dar de presente, a gente insere o nome ali em cima, né? Voltando aqui, só para deixar mais claro, que é o nome do solicitante e todos os dados aqui do imigrante, e todas as nacionalidades, né? Vamos lá? Bom, nós temos uma base de dados que tem muita informação, né? Dessas informações, a gente vai fazendo aí extraindo diversos tipos de informação, diversos tipos de dados estatísticos. Aqui vou colocar um exemplo, no caso dos imigrantes italianos que vieram para o Espírito Santo, né, extraindo da base de dados, nós temos as seguintes informações, por exemplo, do Vêneto, a maioria absoluta, 40% dos italianos que entraram no Espírito Santo, das informações que nós temos, são provenientes do Vêneto, ok? Da Lombardia, 20%, do Trentino, 13%. Então, nós temos as informações, ou seja, da região norte da Itália, 92%, do centro, 6%, e 2% do sul, ou seja, a grande maioria dos italianos que entraram no Espírito Santo são procedentes dessas regiões norte-italianas, né? Da mesma forma, a gente tem informações estatísticas e numéricas, obviamente, sobre o destino desses imigrantes, né? Então, no caso, a distribuição dos italianos aqui por região, nós temos aqui a maioria foi para Benevente, ali a região ao sul de Vitória, hoje a cidade de Anchieta, onde fica o santuário de Anchieta, né? Recentemente declarado santo, nós temos santuário lá, então ali também desemboca o Rio Benevente. E a partir do Rio Benevente, ali da foz do Rio Benevente, os imigrantes tomavam uma canoa e subiam o rio em direção a Alfredo Chaves. Da mesma forma que em Santa Leopoldina, os imigrantes desciam aqui em Vitória, né, e tomavam o rio Santa Maria de Vitória, que desemboca aqui na foz, a foz dele é aqui na Baía de Vitória, e subiam em direção a Santa Leopoldina. Então, foi o local,
aqui recebeu, Santa Leopoldina recebeu 19% dos imigrantes italianos que vieram para o Espírito Santo, mas ao todo foram 12 mil imigrantes que seguiram para o Porto de Santa Leopoldina, inicialmente os alemães, suíços, depois pomeranos, luxemburgueses, holandeses, austríacos, e mais tarde os italianos, né? E nós temos aí todos esses dados de distribuição, uma parte em Vitória, imigrantes que vieram para a construção das estradas de ferro, né? Ou seja, a partir da base de dados, a gente consegue filtrar e consegue averiguar todos esses dados, né, essas informações aqui de dados, informações estatísticas. Aqui são as informações numéricas, né, que é um quadro geral que nós temos na base de dados do Projeto Imigrantes. Esses dados são de 2014, né, está publicado no livro Imigrantes, disponível em PDF, inclusive na página do arquivo. E aqui a gente tem os dados separados por séculos, pelo século XIX. Nós temos aqui, por exemplo, os italianos, 35 mil no século XIX, e depois, no século XX, nós temos 1.600, né, totalizando mais de 36 mil. Depois, os alemães, né, 4.800, Espanha, Portugal, Polônia, ou seja, de imigrantes de diversas nacionalidades, né, que nós temos registrado na base de dados. Bom, além, né, do site, né, das publicações, o site ele já é diferente, a nossa base de dados ela já é inovadora pela quantidade de informações, por essa forma como a gente criou esse mecanismo, essa estrutura do projeto Imigrantes, do cruzamento de dados, essa metodologia. Nós também criamos algo bem interessante, que foi o arquivo itinerante, né? Nós temos uma unidade móvel, uma van, nós adquirimos uma van, e essa van, ela é um escritório ambulante, né, dotada de impressora, computadores, e geralmente aos finais de semana, a pedido dos municípios ou das associações, né, das comunidades, a gente vai para o interior fazer pesquisas, né, leva essas informações do projeto Imigrantes, desses dados, livros e outras informações sobre o arquivo público, né, atividade do arquivo, e a gente leva essas informações. Essa aqui, por exemplo, é uma atividade aqui em Vitória, que nós fizemos na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Então, você tem aí os alunos fazendo fila para serem atendidos na universidade. Participação de crianças, né? E assim, o acesso é muito simples, as pessoas fornecem apenas o sobrenome, algumas informações adicionais, e a gente consegue localizar o antepassado, a família daquela pessoa. E aqui a gente tem até uma criança utilizando, já colocou num quadro, né, e utilizando essa informação para, ou seja, colocando num quadro, expondo isso, utilizando num desfile numa festa italiana lá em Araguaia. Ou seja, são pessoas de diversas origens, né, nós vimos ali portugueses, italianos, aqui nós temos alemães, pomeranos, ou seja, de todas as nacionalidades, né, os sírios, libaneses, também nós temos tudo cadastrado. Fazemos também alguns atendimentos em salas de aula, nas escolas, também são pedidos especiais, né, dos alunos e professores, e na oportunidade os alunos são atendidos diretamente pelos servidores do arquivo público, pela equipe do arquivo público, que vai até esses municípios para fazer esse tipo de atendimento. E o objetivo é a construção da árvore genealógica, na história da família, a construção, a própria história da família te ajuda também na construção da história do seu município, né, da história do nosso estado, a partir do interesse pela história da família, as crianças, os alunos também têm esse objetivo e acaba aprendendo um pouco também da história da imigração, a história do estado. Isso é importante, é um importante canal de educação aí para as crianças. Além das listas, obviamente, o arquivo público é dotado de milhões de documentos, né? E aqui eu trouxe um documento para vocês. Esse documento, ele é de 1874, é um registro de um imigrante lá em Santa Teresa, já na colônia ali, no núcleo Timbuí, em Santa Teresa. O documento é de 1874, e ele dá respaldo ao município de Santa Teresa como a primeira cidade italiana
do Brasil, né, pioneira nesse sentido, e a partir dessa documentação fornecida pelo Arquivo Público à Prefeitura, a divulgação desses dados, foi criada uma lei federal e que reconhece a cidade de Santa Teresa como a pioneira da imigração italiana no Espírito Santo, né? O Espírito Santo já havia sido reconhecido como pioneiro por conta da expedição Tabaque, que chegou em 1874, que foi a grande expedição que realmente deu origem à imigração em massa de italianos para o Brasil, foi em 1874, e parte desses imigrantes, eles vão para Santa Teresa no mesmo ano, e, obviamente, Santa Teresa, então, se torna a primeira cidade italiana colonizada por italianos no Brasil. Então, é um documento simples, uma folha de documentos do Arquivo Público que deu respaldo à cidade de Santa Teresa, né? Bom, e também nós temos aí 2 produtos importantes, o livro Imigrantes, que constam aí, são mais de 1.200 páginas, e o livro Italianos. O Imigrante vem a relação de todos os imigrantes, são mais de 50 mil nomes de todas as nacionalidades, né? E o Italianos, que é uma publicação especial que tem a lista de todos os italianos, são 1.040 páginas, todos os italianos e parte da história da imigração italiana para o Espírito Santo. Essas 2 publicações estão disponíveis em nosso site, no site do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, né? Bom, agora chegamos ao fim dessa apresentação, né? Heitor, se você tiver alguma observação para a gente voltar para complementar, senão a gente faz depois, que a gente vai passar agora para análise do nosso site, imigrantes.s.gov.br. Pode continuar, depois eu tenho umas dúvidas aqui, eu vou perguntando para você. Ok, então, nós vamos entrar agora vamos falar sobre o site, especificamente. Eu queria dizer aqui para vocês que estão nos acompanhando, nós estamos compartilhando informações aqui, e aquilo que vocês acharem necessário, nós queremos também buscar informações e dicas que vocês queiram colocar e postar aí para a gente, de como a gente pode melhorar o nosso site, melhorar o nosso atendimento, né? Nós queremos criar um site mais dinâmico, que ele que tenha mais facilidade de busca, né? A gente já sabe que atende a contento a maioria das pessoas que buscam, né? Mas seria interessante que a gente tivesse mais informações, que vocês tivessem algum exemplo de site, algum exemplo de busca, que a gente pode estar estudando aí. Nós vamos levar em consideração aquilo que vocês postarem aí para a gente construir um novo site, né? Então, vamos lá, então vamos compartilhar o nosso site do Projeto Imigrantes. Vamos ver aqui, eu vou interromper o compartilhamento, só um minutinho. A gente vai compartilhar agora o site. Ok, já estamos já está na tela aí, nosso site. Bom, o site ele foi construído desde 2008, e nós temos aqui algumas informações, né? E um momento, por favor. Vamos lá, estamos aqui. Aqui nós temos um menu com algumas informações básicas, históricos, informações sobre arquivo itinerante, contrato de colonos aqui, são documentos sobre os imigrantes alemães e austríacos, recenseamento de 1920, importante esse recenseamento aqui, está em PDF também, era aqueles colonos, ou todos os brasileiros, todos os capixabas que tinham posse de terra até 1920, né? Informações sobre a hospedaria dos imigrantes, né? Caminho do imigrante, temos aqui biblioteca digital, se eu clicar aqui, eu vou lá para o site do arquivo, né? E a gente tem aqui o site do Arquivo Público, né? Já entra aqui diretamente na coleção Canaã, ok? Tem todos os livros publicados pela coleção Canaã estão disponíveis aqui em PDF, inclusive aqui o Imigrantes, é só clicar aqui em Download, né? Clique em Download que vocês vão ter acesso, o livro Italianos também. São publicações de diversas origens sobre
diversos assuntos, mas especialmente sobre os povos que colonizaram o Espírito Santo. Esse é sobre os alemães, esse livro é sobre a imigração norte-americana no Espírito Santo, fantástico, um relato maravilhoso. Esse sobre colônias alemãs, os livros sobre a imigração, sobre os índios botocudos, sobre os negros no Espírito Santo, importante conhecer as origens. A gente fala dos imigrantes, mas não tem como deixar de falar dos negros no Espírito Santo, né? A importância dos índios, nossos índios aqui também. O Espírito Santo é um estado multifacetado, nós temos aqui um exemplo de povos de todas as origens, né? Mais um livro sobre os índios e sobre política, sobre diversos assuntos, né? Estão disponíveis aqui. Vamos voltar então para o nosso site, que agora a gente vai fazer, explicar como vai ser feito aqui. Nós temos 3 etapas de busca no site do Projeto Imigrantes, né? Ele permite a busca aqui nas iniciais, ele permite a busca pelo sobrenome. Então, nós vamos fazer algumas considerações aqui, depois o Heitor me ajuda aí. Vamos colocar um sobrenome aqui bem conhecido para a gente começar o nosso trabalho. O Ferrari. Eu não preciso digitar todo o nome Ferrari, né? Que eu sei que é escrito dessa forma, Ferrari com 2 R's. Eu não preciso digitar todo o nome para eu localizá-lo, né? Obviamente, se eu filtrar aqui, vai aparecer o Ferrari aqui embaixo, né? Então, só tem essa Ferrari, Ferrarini, tudo que tenha as iniciais como Ferrari. Mas se eu tenho dúvida se é com uma letra ou outra, eu posso diminuir aqui, só digitar FER, e a gente vai ter aqui todos os sobrenomes que se iniciam com FER, inclusive de todas as nacionalidades. Então, você pode estar passando aqui nessa lista suspensa todos os nomes, os sobrenomes aqui que nós temos com FER, mas se você tiver interesse na família Ferrari, aqui você clica em Ferrari, né? Você selecionou, e depois você vem aqui em pesquisar. Então, em pesquisar vai abrir a segunda opção, né? Virão aqui todos os sobrenomes, virá apenas os sobrenomes Ferraris, mas virão todos os nomes dos chefes de família, né? O Ferrucci é um chefe de família, o Giacomo é de um chefe de um outro grupo familiar, no caso ele é o chefe, né? É o mais velho daquela família, mais idoso. Então, vamos abrir aqui o Giuseppe, nessa segunda etapa, para a gente ir para a terceira etapa. O Giuseppe, que chegou aqui, italiano Matteo Bruzzo, em 1894. Então, é uma ideia. Dessa família, são mais de 250 pessoas aqui, que entraram no Espírito Santo. A família mais numerosa, vocês verem aqui que tem bastante dados aqui para serem pesquisados. Então, só eu abri apenas um lá de cima, né, que foi o Giuseppe, e apareceram aqui, né, todos esses imigrantes, 8 imigrantes. Aqui está o Giuseppe novamente, eu tenho mais informação dele, que era o chefe, por isso que o nome dele está lá em cima, só aparece lá quem é o chefe, ou evidentemente que veio sozinho. Eu tenho a idade dele, a esposa, né, a Luídia Servati, né, que chegou com ele, que veio junto com a família, e os filhos, né. Então, esse é o grupo familiar aqui, o Paulo, o Luigi, o Pasquale, o Pietro, né. Esses são os imigrantes, são os de nacionalidade estrangeira, é importante dizer. É possível que, ao chegar ao Espírito Santo, ao Brasil, essa família ela tenha tido mais filhos, mas os filhos brasileiros eles não estão disponíveis na nossa base de dados. É importante dizer aí. Bom, vamos mais a um exemplo aqui, alguns exemplos. Eu estou vendo aqui, já vamos começar a ver aqui algumas observações, alguns pedidos aqui de consulta. As pessoas estão comentando aqui Silmar, eu ia te pegar um gancho com você, já aproveitar que você está explicando como faz a pesquisa no site, com variações. Tem um comentário do Helder Tinoco aqui, perguntou que não, ele disse que não achou a família dele no site, família Balzana. Como é que a gente poderia fazer essa pesquisa aí, saber se ela existe no nosso banco de dados? Talvez esteja com outro sobrenome, né? Pode ser Bolzana, Bolzani. Será que pode ser alguma? Balzani, com certeza. Bolzano, nós temos Bolzano, Espírito Santo, com certeza. Mas vamos ao exemplo dele aqui, vamos só digitar a letra B-A-L, né?
precisa nem a letra BAL, só a letra BA, já vai aparecer todos os sobrenomes que começam com BAL, BA. Mas como ele está indicando aí BAL, Balzani, vamos ver quais são os sobrenomes aqui que começam com BAL. Então, eu indicaria para ele fazer esse tipo de busca aqui. Então, nós temos aqui todos os sobrenomes com BAL, vamos ver se Balzani deveria estar aqui no final, se essa família entrou no Espírito Santo, né? Então, nós temos aqui Balzani, especificamente, nós não temos essa família aqui registrada no nosso site, e nem sabemos se ela entrou no Espírito Santo. O único Balza aqui seria Balzarini, né? Mas pode ser que tenha tido alguma variação. Então, por exemplo, uma família Bolzani tenha virado Balzani. Então, nós temos aqui todos os sobrenomes com B-O-L. Então, a gente vem aqui, ó, Bolzani, exatamente. De repente, uma variação de uma letra, né? Aqui nós temos Bolzani, nós temos Bolzani. Que a gente clicaria, faria a pesquisa do mesmo modo. Né? Pietro Paulo Bolzani, são dois chefes de famílias aqui que chegaram da família Bolzani. O Pietro Paulo, no navio Isabela, em 1877. E o Luigi Bolzani, aí, em 1894. Esse, no caso aqui, veio no navio Las Palmas. E aqui, no caso, a gente só tem informação dele, de que ele veio da Itália. Não temos informações da região e nem vamos ver o outro aqui, o Pietro Paulo, que veio no navio Isabela. A gente tem mais informações dele. Assim, nós temos uma família bem grande, né? E aí ele poderia estar verificando quais destes membros da família aqui, se ele tem algum bisavô chamado Francesco, se ele tem se família Giacomo na família, né? Se ele tem Giuseppe, Giovanni. Então, a partir de uma certidão que ele tem em mãos, ele pode estar verificando se o Pietro é o pai é o trisavô dele, se o Francesco realmente é o bisavô, o trisavô. Essas informações a gente... Ele menciona aqui que o antepassado dele se chamava Severo. Talvez pode ser que o Severo seja filho de algum desses, né? É possível também, não necessariamente o antepassado... Ele pode ser que tenha nascido aqui no Espírito Santo ou no Brasil. Não sei se ele está citando aí que entrou no Espírito Santo. É interessante que a nossa base de dados, ela é referente ao Espírito Santo, de imigrantes que entraram no Espírito Santo. Pode ser que eles foram para Minas Gerais e depois veio para o Espírito Santo. A gente vai registrar aqui e vai colocar referência de que ele passou em Minas Gerais também, né? Então, esse é o caso da família Balzani. Uhum. Tem uma outra solicitação aqui, uma pergunta, que é interessante também sobre essa questão de variações, né? Que a família dela é polonesa, e ela está questionando aqui sobre a família Majewski. Pois nós temos aqui, uma família polonesa, inclusive, que é muito, muito grande, né? A família Majewski, né? Muito conhecida no Espírito Santo, mas o documento que nós temos aqui no Espírito Santo, no arquivo público, se não me engano, Heitor, eu acho que é Maciejewski, alguma coisa assim, então seria, as iniciais dele seria MAC. Vou só tirar uma dúvida aqui agora, e voltando ao assunto da Balzani, importante só para citar, nós tentamos buscar aqui na base de dados online, mas se você não conseguiu localizar nossa base de dados, você envia um e-mail, né, nós temos o imigrantes@ape.es.gov.br, e a gente vai fazer uma busca mais refinada na base de dados geral, onde tem todas as informações. É importante que a pessoa informe todos os nomes que ela tem possível dos antepassados, envie um documento para facilitar essa busca. E a gente responde por e-mails, né? Então, eu li aqui o comentário dele, a resposta dele, que os pais do Severo eram da Itália, ele morou em Muqui. E eu já fiz essa pesquisa no banco de dados aqui também, no nosso banco de dados. Provavelmente, eu queria aproveitar essa oportunidade aí para falar com ele que ele pode pesquisar no Arquivo Nacional, né? Esses imigrantes que entraram que moraram, residiram em Muqui, essa região do extremo sul do Espírito Santo, muitos desembarcaram no Rio e depois de alguns anos vieram para o estado do Espírito Santo, né? Então pode ser que a gente não tenha mesmo cadastrado aqui, porque a primeira entrada dele foi no Rio de Janeiro. Sem dúvida. O que nós temos cadastrado na base de dados, foi importante aqui você falar, que são informações documentadas. Nós temos
dos documentos do arquivo público, seja do arquivo nacional, seja de outros arquivos, ou documentos que a família forneça, um passaporte, que comprove que ele entrou aqui, e nós inserimos essas informações, né? A todos os dias a gente pode estar fazendo isso, corrigindo, inserindo, agregando novas informações. E agora tem uma parte do Espírito Santo, realmente essa parte sul do Espírito Santo, aí, que muitos imigrantes que entraram pelo rio Itabapoana, que vieram diretamente do rio, entraram pelo rio Itabapoana, ou então, mesmo do norte do Rio de Janeiro, ou lá daquela parte de Carangola, Espera Feliz, na divisa com Minas Gerais, que entraram diretamente, que vieram para morar para Guaçuí, para Alegre, ou para Muqui, que é muito próximo ali. Nós temos muitos casos desses, nós não temos registrado aqui por falta da documentação, né? Mas a gente pode inserir, como já disse, mediante o fornecimento e a comprovação dessa documentação, né? Então, a gente pode estar inserindo essas informações. Vamos ao caso aqui do Majewski, vamos ver se a gente localiza. Se não me engano, está MACI, Maciejewski. Então, eu coloquei as iniciais MAC, e aqui eu tenho o Maciejewski, que é a forma como está registrado em um documento do arquivo público, né? Para a gente fazer essa alteração para Majewski, a gente precisaria de um documento da família, que entregasse algum documento de um imigrante que consta nessa nossa lista. No caso, essa família Majewski, que nosso site está Maciejewski, e especialmente dos poloneses, a variação das letras, dos nomes e da pronúncia é muito grande. É muito grande. Então, é uma nacionalidade, assim, uma língua muito complexa para a gente saber exatamente como era escrito o nome, se não tivermos uma grafia do nome original, como se escrevia na Polônia. Então, existe uma variação, deturpação muito grande desse sobrenome. No caso, essa família, ela chegou no navio Gutenberg em 1873, nós temos aqui, e é uma família composta aqui por 7 pessoas, ele casado com a Ana Hasmer, e os filhos Tomás, Leonardo, enfim. Então, essa família de referência da família Majewski, essa família que nós temos aqui, né, que veio da Prússia Ocidental, hoje pertence à Polônia, mas naquela ocasião estava sob o domínio da Prússia, do Reino da Prússia, mas nós deixamos aqui Polônia pela referência que nós temos dessa família, que naquela época já, em documentos do arquivo público, diziam que eram famílias polonesas ou polacas, de origem polonesa, né? Então, nós temos aqui essa informação, e aqui está, logo abaixo, nós temos aqui a citação, né, das variações desse sobrenome, né? O Majewski com W, Manjewski com J, ou seja, todas as variações desse sobrenome, que é bem grande, né? Então, assim... nesse caso aí, o Maciejewski é o jeito que está no documento polonês mesmo. Eu acho que eu lembro de ter feito uma alteração, a pedido de algum consulente, que o documento polonês consta Maciejewski. E aí chegou aqui no Brasil, né, vai pronunciar o sobrenome, eles tiraram no cartório, provavelmente tiraram esse CIE aí, né, Macie, aí deixou só o Majewski. Perfeito. Então, assim, boa lembrança, Heitor. E exatamente por causa dessa pronúncia, né, que essa variação aí tudo. Quem quiser também, não é necessário digitar 3 letras, você pode digitar apenas uma letra também só, né? Você quiser verificar todos os imigrantes que começam com a letra A, você vai filtrar aqui, e você vai ter todos os imigrantes aqui em ordem alfabética, nessa lista suspensa, que começa com a letra A, né? Quem tiver tempo aí para pesquisar e verificar quais são os seus sobrenomes, todos aqui em ordem alfabética de todas as nacionalidades, não existe separação de nacionalidade, né? Então, tem alguns casos aí de sobrenomes, acho que você separou, alguns casos de sobrenomes, que as pessoas não conseguem localizar. Como que é? Não conseguem localizar porque está bem diferente porque as iniciais são diferentes, né, do sobrenome. Por exemplo, Scarpati. Muita gente solicita que não consegue localizar no site porque digita Scarpati com E na inicial. Às vezes digita assim com E, né? Ou o nome todo. Aí fica complicado. E nunca vai achar. A gente vai filtrar aqui e não vai aparecer nada, né?
Então, o correto, porque esse nome ele foi aportuguesado com esse, mas ele, na verdade, o início dele é SC, Scar, ele é SCA, e aqui eu tenho todos os nomes que começam com Scar. Escárdua também, às vezes escreve com E, né? Hoje aqui não vai procurar, não vai achar, então tem que procurar com S. Scarpate. Aqui nós temos duas formas, o Scarpate simples e o Scarpate com TTI. Né? Você clicou, localizou aqui, ele vai ter informação de todos os chefes de família aqui que chegaram no Espírito Santo, da família Scarpate. Tem outros casos também muito... Esperandio também, se você procurar com E, também não vai achar, é só com S, Esperandio. Aí você vai procurar, você tem espera, e aqui no caso, Esperandio. Também é uma família numerosa que chegou aqui no Espírito Santo. Ok? O importante notar aqui, vamos pegar um caso aqui da família, vamos ver se nós temos aqui, a origem. Eu queria um caso de uma família. Vamos lá. Nós temos a origem. Cecaroli, Cecato. Como está lá? Vamos a algumas informações aqui. Que, às vezes, a base de dados, ela informa o nome do imigrante com origem com uma comuna, e essa comuna, ela às vezes é a comuna de origem e não a comuna de nascimento. Então, o local, às vezes, aqui fornecido é o último local da onde essa pessoa saiu. Vou pegar aqui um exemplo que eu estou... Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui da família Sesconeto. Nós temos aqui essa informação geralmente no arquivo público, é informação do último local de origem, não necessariamente sempre o local de nascimento. Né? No caso dessa família, eu sei que São Paulo é o local de nascimento, porque nós recebemos uma certidão do imigrante dizendo que essa família ela veio de São Paulo de Piave, então foi inserida aqui. O último local dele de domicílio não necessariamente significa o local de nascimento. Então, é importante observar isso aqui também. Mas nós inserimos nos dados de nascimento a data e o local exato de nascimento. É importante dizer dessa família. Tem alguns outros casos, por exemplo, família que na Itália tinha sobrenome, era separado, e aqui D'Adalto, né? Se eu procurar D'Adalto, eu não vou D'Adalto junto, eu não vou localizar essa família. Na Itália, ela é separada dessa forma, D'Adalto. Então, e aqui quando chegou no Brasil, ela foi nomes começados por D, por exemplo, são muitos nomes começados por D e espaço. E a gente tem aqui Denadai. Denadai, por exemplo, também aqui no Espírito Santo é uma família que está junto. De Angeli, às vezes vem junto também, né? Sim. De Bona, De Bortoli. Então é isso. Tem um caso interessante, o Rogério Piva. Rogério, boa lembrança aqui. Rogério Piva, nosso grande colaborador, trabalhou aqui no arquivo público desde o início desse projeto. É um grande historiador, está lá em Nova Venécia agora, nosso grande colaborador. Tem um caso específico de uma família holandesa, Smoor, a família Smoor. Essa família aqui no Espírito Santo, ela virou Simoura. Então, um nome completamente diferente. Se você for digitar Simoura aqui, você não vai achar de jeito nenhum, né? Fora algumas aberrações de família que foram traduzidas, né? A família pomerana, de origem pomerana, Milk,
né, que em pomerano em alemão aí é Leite, o dono do cartório mudou para Leite, né, então a família virou Leite, aqui no Espírito Santo foi realmente traduzida, né, e tem essas variações. Quinelato... Tem o caso do Marquese também, né, com CH, que colocaram Marques. Exatamente, Marquese. O CH, geralmente o italiano CH, ele vai virar para QU, né? Então, não adianta procurar um sobrenome italiano com QU aqui no meio que não vai achar. No caso, Marquese, com CH, e aqui todos os nomes, aqui o Marquese, isso vai encontrar também Marquese com SI. Por isso é importante não colocar todo o sobrenome, só colocar uma parte dele e procurar aqui nessa lista suspensa, né? A lista suspensa ajuda muito, porque aí você pode passar até para o nome de outras famílias. No caso aqui, Marquese, a gente tem Marquese com SE e Marquese com SI. Então, tem essa variação. Quinelato, por exemplo, o CH do italiano, aqui foi traduzido por QU, né, QE, então, Quinelato, a gente é Chiné. Tem que procurar aqui, é o caso do Quinelato. Está aqui, escrito dessa forma. Aqui no Espírito Santo foi aportuguesado por QU. Então, esse caso aí. Tem mais alguns, Heitor, que eu acho que são emblemáticos nesse caso. A questão do espanhol, né? Como é a tradução literal aí? Sim. Espanhol, no caso, é uma família de sobrenome italiano, e aqui foi colocado como e depois NH, né? Espanhol, NH, ESPANH. Mas a gente tem que procurar aqui com um S, que ele começa com a letra S. E vejam bem que o espanhol aqui, foi portuguesado, e em italiano o GN tem som de NH, então por isso foi modificado aqui também. Então, o que é muito complexo também para se fazer essa busca, se a pessoa não tiver um pouco de informação sobre a origem, né? A origem do sobrenome, de como que ele é escrito no original, no caso, no país de origem, né? Temos casos também com trema, alguns sobrenomes, Schroeder, sobrenomes alemães, vamos ver aqui as iniciais SCHR, vamos ver o que a gente tem aqui. SCHR são sobrenomes, evidentemente, alemães, pomeranos, holandeses. Vamos começar com essas iniciais. E nós temos aqui, por exemplo, o caso de Schroeder. Schroeder com O, com trema, e Schroeder quer dizer a mesma coisa, é o mesmo sobrenome, com O sem trema, né? Então, é assim, você pode procurar pelas duas formas, né? No alemão, o O tremado substitui duas letras I, que é o O com o E, no caso. Então, essa é a informação. Então, no caso, o melhor a procurar aqui é essa família com as iniciais dela também. Também aqui, algumas famílias com J, que viraram J aqui, família Jubini, com J. Se você procurar Jubini aqui, você não vai localizar, né? Porque na Itália, o JU nosso aqui, no italiano é GUB. No caso, você vai encontrar o Giubini. Aqui nós temos o Giubini, né? Estou vendo que vocês não estão vendo uma lista suspensa. Não está aparecendo a lista suspensa na demonstração. Então, o Giubini aqui, ok? Escrita dessa forma. Giuliatti, ou seja, são muitos nomes. Ghisolfi, né? Os Ghisolfi aqui, que a gente escreve com G-U-I, Ghisolfi, dessa forma, mas na Itália tem uma diferença aqui, eu tenho um H, I, em italiano, é o H, né? É o Ghisolfi, aqui, ok? Dessa forma como é escrito. Heitor, tem mais alguma observação aí? Algum aviso interessante, consideração importante colocada aí, né? Tem uma questão aqui, já mudando um pouquinho de assunto, que é uma dúvida do Alexandre Clementini, que ele achou os antepassados dele em algum site, não sei se do arquivo,
ele está questionando sobre a questão de serem austríacos, né? Os trentinos lá, a questão da Áustria. Você poderia explicar um pouquinho para ele sobre essa situação? Olha, os trentinos, quando imigraram para o Brasil, desde o século XIX até 1918, aquela região, né, reconhecidamente de cultura italiana, de língua latina italiana, que antes de pertencer à Áustria, pertenceu a outros impérios, pertenceu à Itália, enfim, mas reconhecidamente a região de cultura italiana, essa região, ela estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Então, obviamente, esses imigrantes, quando saíram, e para sair dessa região do Trentino, eles saíram com passaporte austríaco. Inclusive, o passaporte austríaco, se vocês pesquisarem aí, dos trentinos, uma parte é em alemão, a outra parte é em italiano. Né? Então, porque a língua oficial deles era o italiano, além do dialeto, obviamente, e o alemão também. Então, eles chegam no Brasil com passaporte austríaco. Então, eles vão falar que são austríacos, né? Mas de língua e cultura italiana. Após 1918, reintegrado após a Primeira Guerra Mundial, a Itália, foram 500 mil soldados mortos na Primeira Guerra Mundial, na luta contra a Áustria, para retomar o Trentino, parte do Friuli, inclusive, e aí, a partir daí, esses imigrantes, eles fazem parte da Itália, eles se tornam italianos. Então, é essa história. Então, na nossa base de dados, eles estão classificados como os italianos da região do Trentino, porque a gente utiliza a classificação da região atual para classificar a nacionalidade, porém, nas observações constam lá, imigrante procedente de uma região sob o domínio do Império Austro-Húngaro, ou seja, a gente tem informação de que eles vieram dessa região. Né? Então, tem esses casos, e tem mais casos aí de nomes, que você estava me falando sobre famílias que iniciam com outra letra, com C, com S também, né? Tem um exemplo aqui, tem vários, mas eu separei um que é um pouco melhor para exemplificar. A família Cipolatti, por exemplo, aqui no Brasil, ela está registrada com o inicial S, né? Cipolatti com 2 T's ainda. Seria assim, ok. Uhum. E na Itália, né? Na Itália, como? No banco de dados nosso? Isso. Com C no... Vamos colocar o O, não? Porque, às vezes os sobrenomes, principalmente italianos, os estrangeiros, eles duplicam muito as letras. Então, vamos pesquisar só com 3, né? Aí é possível que, no caso, nós não temos nenhum exemplo aqui com 2, mas Cipolatti, Cipolato, Cipolla, Tipola, são todos sobrenomes. Vocês veem aqui que aqui nós temos um Tipolato com 2 L's, aqui com 2 L's e 1 T. Nós temos Tipolato aqui com 2 T's. Né? Nós temos Tipolato com 2 L's e 1 T. Nós temos Tipolato com apenas 1 T. E Tipolato com 2 T's. Né? Ou seja, todos sobrenomes de um mesmo radical, certamente de cebola, né? Tipola, em italiano. Aí a gente pesquisa, a gente tem informação aqui do Tipolatti, da família Cipolatti, aqui do Espírito Santo, que está com S, no caso, na nossa base de dados e nos documentos, Tipolatti com C, corretamente, porque nesse caso é um sobrenome que certamente eram plantadores de cebolas na Itália. Uhum. Eu acho que lógico, obviamente tem muitos dados, família Glaser, as pessoas perguntando aqui, família Sartori, tem muita gente entrando aqui na nossa live, participando, né, e dando a sua contribuição. A gente está aqui disponível, quem quiser mandar mais informações, escrever aqui nos comentários. O Thiago também está acompanhando a gente, nosso historiador, Thiago Alves, colocando as informações, Rogério Piro, já falei aqui, e tem tem também, né, tem alguns links também que, se as pessoas não conseguirem localizar muitas informações no nosso site, tem outros links de buscas, né, na Itália, ou aqui mesmo no Google Family Search, que a gente deixa no link aí, sim, se quiser mostrar para eles. Correto, aqui a gente tem a parte de buscas aqui, alguns links úteis, mas, enfim, a internet ela tem enormes possibilidades de busca, que pode auxiliar as pessoas
A digitalização hoje está muito importante, né? Nós mesmos do Arquivo Público, nós tivemos uma experiência no ano passado, nós fizemos um acordo com a Family Search, a Igreja Mormon, Igreja do Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, e nós fizemos um acordo, nós digitalizamos 2,2 milhões de documentos do Arquivo Público, esses documentos com informações históricas, né, informações genealógicas, e oportunamente nós vamos fazer uma outra live mostrando esses dados, mostrando esses documentos, de como pesquisar esses dados. Então, já temos essa documentação toda digitalizada, outros arquivos estão digitalizando aí também, né? Então, enfim, a Fátima aqui também falando, Giesing, a família Intringer, de Luxemburgo, temos dados aqui, muitos descendentes de luxemburgueses que vieram para o Espírito Santo conseguiram a dupla cidadania, né, já estão morando em Luxemburgo, enfim, temos outras pessoas, a Mercedes também comentando aqui, a Antoniazzi. Bom, gente, é isso que a gente queria colocar para vocês, e são informações aqui sobre o nosso site, informações sobre o Projeto Imigrantes, né, e comentem aí, curta a nossa página aí, curta a nossa página do Facebook do Arquivo também, nós temos a página do Projeto Imigrantes, e também nós temos o canal no YouTube, nós vamos deixar também esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, e a gente agradece aí pela participação de todos vocês, obrigado, Heitor, aí pela colaboração, Alexandre lá, que também esteve, e agradecer a todos aí que participaram, que colaboraram com esses dados para o Arquivo Público, todos os servidores que ajudaram a construir essa base de dados, os ex-diretores, o Agostinho Lázaro também foi nosso diretor, pesquisador, com quem nós demos início a esse projeto aqui lá em 1995, fazendo toda essa pesquisa dos imigrantes, enfim, todos os servidores que colaboraram com a construção desse projeto, colaboraram e ainda colaboram com o Arquivo Público, e você também que cede documentos, né, familiar aí, descendente desses imigrantes que entra em contato, que cede documentos, que ajuda a gente a construir o site, né? Então, todas as informações que vocês enviam, documentadas, a gente insere essas informações na base de dados. Você vê que agora nós fizemos uma nova reestruturação na base de dados, nós estamos reorganizando essa base de dados, colocando ela de forma que ela possa estar interagindo aí com os dados genealógicos do site genealógico. Futuramente a gente vai fazer uma interação com esses sites, e que ele seja mais interativo, que a gente possa estar contribuindo e abrindo cada vez mais as nossas informações e democratizar a informação. Esse é o nosso papel como gestores públicos, esse é o nosso papel como servidores do Governo do Estado do Espírito Santo, né, o Arquivo Público pertence à Secretaria de Estado da Cultura, né? Então, esse é o nosso recado com essa live, com esse tutorial. Mais dúvidas, outras informações, a gente pode estar voltando aí no futuro com uma outra live, com mais informações, e obrigado pela colaboração de todos. Heitor, você tem alguma consideração a fazer? É só agradecer mesmo, e é isso. Precisar da gente, é só mandar um e-mail ou fazer ligação para a gente que a gente atende. Perfeito, então, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que colaboraram com as informações, com os dados aí, e fiquem à vontade para mandar mais informações para a gente e sugestões que nós estamos aqui de prontidão para melhorar cada vez mais o serviço público. Nós somos servidores públicos, estamos aqui para isso. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.